bem-vindos ao debate. Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num confronto, assim, fundamental de visões de mundo, né? Algo que veio direto do debate entre o Bill Nye e o Ken Ham. A grande questão de como a gente entende as nossas origens. Exatamente. A discussão central que emerge desse material é a seguinte: o modelo da criação, especificamente o criacionismo de terra jovem que o Ham defende, ele pode ser considerado uma explicação viável para a origem do universo e da vida, considerando o que a gente sabe hoje da ciência. É uma questão crucial, né? Que realmente expõe essa tensão entre duas maneiras bem diferentes de interpretar o mundo. Nessa nossa análise aqui, eu vou apresentar a perspectiva criacionista, argumentando que o modelo que se baseia em Gênesis oferece sim um quadro que é defensável, tanto historicamente quanto cientificamente. E eu vou apresentar a perspectiva que chamamos de científica convencional, sustentando que as evidências, e são muitas, de várias áreas diferentes, elas apontam de forma bem clara para uma Terra e um universo antigos que foram moldados pela evolução biológica ao longo de muito tempo. Bom, começando então a minha análise, eu considero que essa distinção que foi proposta lá no debate entre ciência observacional e histórica, ela é na verdade um pouco artificial, e ela não bate muito com a prática científica real, sabe? Pensa, por exemplo, na ciência forense. Ela reconstrói eventos do passado. Como? Baseando-se em evidências que a gente tem no presente e na ideia de que as leis da natureza são constantes. A geologia faz a mesma coisa, né? Lê a história nas rochas. A ciência, ela não está impedida de investigar o passado. Pelo contrário, ela nos dá as ferramentas para isso. As evidências que foram apresentadas lá no material-fonte são, a meu ver, assim, esmagadoras a favor de uma Terra e um universo muito, muito antigos. A gente tem camadas geológicas imensas e ordenadas, como o calcário aqui mesmo em Kentucky, onde foi o debate, ou então a sucessão de fósseis, que é muito específica, que a gente encontra no Grand Canyon, sem aquela mistura caótica que, francamente, a gente esperaria se tudo tivesse sido formado num evento único e catastrófico. Temos também os testemunhos de gelo, como os da Groenlândia, da Antártica, que mostram centenas de milhares de camadas anuais, bem distintas. O Nye até mencionou um testemunho com 680 mil camadas. É muita coisa. Temos os anéis de crescimento de árvores que vivem muito tempo, como os pinheiros Bristol Cone ou aquela árvore Old Chico, lá na Suécia, cujas idades passam, e muito, dos 6.000 anos. A datação radiométrica, aquele método que usa a taxa de decaimento de elementos radioativos para estimar a idade das rochas, dos fósseis, embora ela seja criticada, ela fornece resultados que são notavelmente consistentes, especialmente quando você usa métodos diferentes na mesma amostra. E é crucial em tecnologias modernas, como a medicina nuclear, a própria luz que chega até nós de bilhões de estrelas distantes. Essa luz viajou por mais de 6.000 anos para chegar aqui, indicando um cosmos vasto antigo. E o registro fóssil, ele não é aleatório. Ele mostra uma sucessão clara de formas de vida, incluindo os chamados fósseis de transição, como o Tiktaalik, aquele peixe com características de tetrápode, cuja existência e até localização foram previstas pela teoria evolutiva antes mesmo dele ser encontrado. Isso é poder preditivo. A evolução por seleção natural, ela não só explica a diversidade biológica que a gente vê hoje, mas também já demonstrou ter esse poder de prever coisas. Então, diante dessa convergência de evidências de campos tão diferentes, o modelo de criação de terra jovem, da forma como foi articulado no debate, ele não me parece cientificamente sustentável. A minha abordagem, ela parte de um ponto fundamentalmente diferente. Para nós, essa distinção entre ciência observacional ou experimental e ciência histórica ou de origens, ela é sim absolutamente crucial. A ciência observacional, ela lida com o aqui e agora, Processos que a gente pode testar, medir, observar, repetir. É a ciência que gera tecnologia, que permite, por exemplo, ao Dr. Raymond Amagian, que é um criacionista, inventar ressonância magnética, ou ao Dr. Stuart Burgess, também criacionista, projetar componentes para a indústria aeroespacial. Todo mundo concorda e usa essa ciência.
A discordância fundamental, ela surge na ciência de origens, que busca interpretar eventos do passado, eventos únicos que não foram observados e não podem ser repetidos. E essa interpretação, ela depende inevitavelmente dos pressupostos, sabe? Da cosmovisão de quem está interpretando. A nossa cosmovisão, ela é informada pelo relato bíblico de Gênesis, que a gente entende como um registro histórico literal. Criação em 6 dias literais, de 24 horas, uma terra com aproximadamente 6.000 anos de idade, um dilúvio global que remodelou completamente o planeta e a dispersão da humanidade a partir da Torre de Babel. Nós argumentamos que a ciência histórica secular opera sobre um pressuposto não provado, que é o naturalismo, aquela filosofia de que só causas materiais e naturais são reais ou podem ser consideradas pela ciência. Por isso, a gente questiona a validade, assim, inquestionável de métodos como a datação radiométrica para determinar idades absolutas lá no passado profundo. Eles dependem de suposições que não podem ser verificadas empiricamente, né? Quais eram as condições iniciais da amostra, como garantir que o sistema permaneceu fechado, sem contaminação, por bilhões de anos. As taxas de decaimento radioativo, elas foram sempre constantes. O próprio material fonte do debate, ele cita exemplos de datações que parecem bem estranhas, anômalas, rochas vulcânicas formadas recentemente, que são datadas como tendo milhões de anos, ou datações conflitantes entre madeira e basalto encontrados juntos. Quanto às mudanças biológicas que a gente observa, como as variações nos bicos dos tentilhões de Darwin ou as adaptações nas bactérias E. coli estudadas pelo Lenski, nós interpretamos isso como variação e adaptação dentro dos limites dos tipos criados originalmente, o que a gente poderia chamar de microevolução. Esses tipos, ou baramim em hebraico, representam os grupos de organismos que foram criados originalmente com um vasto potencial genético para diversificação, talvez algo próximo ao nível da família, na classificação taxonômica moderna. A gente não vê nessas observações nenhuma evidência para macroevolução, a transformação de um tipo fundamentalmente diferente em outro. A ciência observacional, na verdade, ela confirma predições do nosso modelo. A unidade biológica da raça humana, descendentes de Adão e Eva, e a existência de grupos distintos de organismos, os tipos, com grande capacidade de variação interna. Portanto, a nossa posição é que a criação bíblica é o modelo de ciência histórica mais coerente, e as implicações dele são consistentes com o que a gente observa e testa no presente. Eu entendo a importância que você dá aos pressupostos, mas veja bem, insistir numa divisão tão rígida assim entre ciência observacional e histórica ainda me parece problemático. Como é que a ciência forense poderia funcionar sem inferir eventos passados que ninguém observou com base nas leis naturais que a gente vê operando hoje? Como a astronomia, ao observar a luz de galáxias distantes, não estaria olhando diretamente para o passado? Rejeitar essa capacidade de inferência, que é baseada na consistência das leis naturais, é minar a própria metodologia científica em áreas enormes do conhecimento. A ciência busca, por definição, explicações naturais que sejam testáveis e falseáveis. O modelo de Terra jovem, ao postular eventos sobrenaturais ou mudanças radicais nas próprias leis físicas, sem evidência para isso, só para acomodar uma cronologia curta, ele não oferece o mesmo tipo de previsões testáveis e acaba se esquivando do escrutínio empírico que é o padrão da ciência. Observar um processo que você pode repetir no laboratório hoje e interpretar um evento único lá no passado profundo que ninguém testemunhou. A interpretação histórica está sim carregada de cosmovisão. Você opera a partir do naturalismo, metodológico, talvez até filosófico. Nós operamos a partir da revelação bíblica como um registro histórico confiável. A gente argumenta que essa visão secular dominante, ela efetivamente sequestrou o termo ciência, sabe? Ao definir a ciência de uma forma que exclui a priori, antes mesmo de olhar a evidência, qualquer possibilidade de design inteligente ou intervenção divina, mesmo que as evidências pareçam apontar nessa direção. E aí surge uma questão ainda mais profunda.
Dentro de uma visão puramente naturalista, qual é a origem e a justificação para as próprias leis da lógica e as leis naturais uniformes que a ciência precisa pressupor para funcionar? Elas simplesmente existem, sem causa nenhuma. No nosso modelo, elas são um reflexo da natureza ordenada de um Criador, que é também um legislador. Voltando à idade da Terra. O ponto crucial aqui é a convergência. São múltiplas linhas de evidência independentes umas das outras. Não se trata só de um método de datação isolado, entende? São as camadas geológicas sequenciais, são os testemunhos de gelo com suas contagens anuais que chegam a centenas de milhares de anos, são os anéis de árvores que passam dos 10 mil anos, é a luz de objetos astronômicos a bilhões de anos-luz de distância e a consistência tanto interna quanto externa dos vários métodos de datação radiométrica. Quando eles são aplicados corretamente, por exemplo, em meteoritos que a gente acredita que se formaram junto com o sistema solar, diferentes métodos radiométricos apontam consistentemente para uma idade de cerca de 4,5 bilhões de anos. Como é que o modelo de Terra jovem explica essa convergência de dados tão diversos sem simplesmente descartar princípios científicos que são amplamente aceitos ou então invocar mecanismos ad hoc criados só para isso, para acelerar processos de forma dramática e seletiva? As anomalias na datação que foram citadas, sim, elas existem, mas frequentemente elas são explicáveis por fatores como contaminação da amostra, perda ou ganho de isótopos filho ou aplicação inadequada do método a certos tipos de rocha. Elas não invalidam a esmagadora maioria dos resultados consistentes que a gente tem, no mundo todo. E como explicar a luz de estrelas a mais de 6 mil anos-luz sem sugerir que a luz foi criada já em trânsito, o que levantaria outras questões tanto teológicas quanto científicas? Sim, você fala em convergência, mas ignora as suposições fundamentais que são compartilhadas por todos esses métodos de datação de longo alcance. Como a gente pode ter certeza absoluta de que as taxas de decaimento radioativo permaneceram constantes ao longo de supostos bilhões de anos? Talvez sob condições físicas muito diferentes no passado. Como garantir que o sistema rochoso permaneceu perfeitamente fechado por éons, sem nenhuma lixiviação ou adição de elementos? Como saber as proporções isotópicas iniciais exatas quando a rocha se formou? Nenhuma dessas suposições é diretamente demonstrável sobre o passado profundo, né? Os exemplos de datações anômalas, como os mencionados no debate, eles não são meras curiosidades, eles expõem justamente a fragilidade dessas suposições que não são provadas. Além disso, como Ken Ham apontou lá, criacionistas argumentam que existem muitos processos físicos, alguns falam em centenas, que indicam limites máximos para a idade da Terra e do Sistema Solar, muito mais compatíveis com milhares do que com bilhões de anos. Alega-se, baseado em certas interpretações desses dados, que a maioria dos relógios naturais contradiz as idades longas. Para nós, a cronologia que deriva das genealogias e dos eventos registrados na Bíblia fornece um testemunho histórico confiável, apontando a proximidade de aproximadamente 6 mil anos. A interpretação das evidências geológicas, paleontológicas, astronômicas, ela deve, portanto, ser feita dentro desse quadro histórico que a gente acredita ser divinamente revelado. E isso pode exigir, sim, a postulação de processos mais rápidos e catastróficos no passado, particularmente durante o ano do dilúvio. E passando para a biologia, o que a gente observa diretamente no mundo real confirma a variação e adaptação dentro dos tipos criados. Os tentilhões de Darwin continuam sendo tentilhões, né? Os bicos deles variam em resposta à comida disponível, mas um tentilhão não vira outra coisa que não seja um tentilhão. As bactérias E. coli, lá no experimento do Lenski, depois de dezenas de milhares de gerações, continuam sendo E. coli.
Elas desenvolveram a capacidade de metabolizar citrato em condições aeróbicas, o que é uma adaptação interessante, claro. Mas alguns cientistas criacionistas, como o Dr. Fabi, que foi mencionado no debate, argumentam que isso pode envolver a ativação ou regulação de informações genéticas que já existiam ali e não a geração de complexidade genuinamente nova. Isso se encaixa perfeitamente no nosso modelo da floresta da criação. Múltiplas linhagens originais, os tipos, criadas por Deus, cada uma com um rico potencial genético para se diversificar e se adaptar a diferentes ambientes, mas sempre dentro dos seus limites estabelecidos. Isso contrasta, e muito, com a imagem da árvore da vida evolucionária, que postula uma ancestralidade comum universal a partir de um organismo unicelular simples. Uma questão fundamental que a perspectiva naturalista luta para responder é: qual mecanismo não guiado pode explicar a origem da vasta complexidade informacional que está codificada no DNA necessária para construir novas estruturas e funções biológicas? De onde vem a informação para fazer um olho, uma asa ou a própria consciência humana, se não de uma mente inteligente? Tá vendo? Mais 2 livros impressos. Esse daqui, ó, é um livro que eu já tinha antes, né? Antes de eu escrever sobre ateísmo, eu já havia escrito esse livro, ele é antes do ateísmo. Você vê que ele ficou um pouco mais grosso, a nova edição está mais grossa, né? A primeira edição, que continua disponível, né? Eu mantive a primeira edição disponível, ela também pode ser comprada, tá vendo aqui, ó? Essa aqui é a nova edição, né? Mas a primeira edição pode ser comprada. Só que a primeira edição desse livro, ele é mais focado, ele chama, só para a gente deixar documentado aqui, ele se chama Desinformação, Infodemia, Discurso de Ódio e Fake News. Saiba o que são e como se informar online de forma saudável. Ele é um livro que nasceu, na verdade, eu tendo, né, eu como autor, eu tenho uma tendência a publicar livros em série, né? Ou seja, eu tenho uma tendência a publicar livros em sequência. Então, esse livro da desinformação, mais especificamente a primeira edição dele, nasceu de uma série de livros que eu vinha publicando sobre bolsonarismo, né, desinformação, aí tem outros também. Esse especificamente, ele veio exatamente disso. Então, tanto que a primeira edição, se você pegar a primeira edição, ela é muito focada no bolsonarismo, né, ou seja, no nacionalismo cristão. Então, fala muito de desinformação. No segundo volume, esse novo agora que veio agora, né, que é o novo volume agora, ele veio com uma pegada ateísta, né? Uma pegada do ateísmo, né? Então o ateísmo ele aparece tanto como fonte de desinformação, que o ateísmo não está imune à desinformação, não está imune a espalhar disparos de desinformação, então é o correto que a gente faça uma autocrítica, mas a boa notícia é que o ateísmo não tem, né? Talvez uma boa notícia, não sei, é uma má notícia e boa notícia ao mesmo tempo, que o ateísmo não tem força coletiva o suficiente para fazer campanha de desinformação. A desinformação, na verdade, ela só funciona, ela só tem efeito se o grupo que espalha, que geralmente são religiosos, cristãos, evangélicos conservadores, se o grupo tiver força social suficiente para formar isso, né? Ou seja, criar trend tags, né? Ou seja, se não houver, se o grupo que está espalhando não tiver força o suficiente, não tiver coordenação o suficiente, não funciona. Entenda a distinção que você faz entre variação dentro do tipo e mudança de tipo. Mas o registro fóssil, ele parece contar uma história diferente. Ele não mostra uma floresta estática de tipos, mas sim uma sucessão temporal clara, ordenada, de formas de vida com organismos mais complexos aparecendo em camadas geológicas mais recentes. A gente encontra numerosos exemplos do que parecem ser formas transicionais, como o Archaeopteryx, né, entre dinossauros e aves, ou a linhagem fóssil dos cavalos, e o já mencionado Tiktaalik, que preenche aquela lacuna entre peixes e anfíbios exatamente como previsto pela teoria. Isso apoia fortemente a ideia de ancestralidade comum e de mudança em larga escala, macroevolução, ao longo de vastos períodos de tempo.
A evolução não é puramente aleatória. A seleção natural atua sobre a variação que existe, favorecendo adaptações que aumentam a aptidão, e isso pode sim levar a um aumento na complexidade ao longo do tempo. O exemplo que o Nye deu sobre peixes que evoluíram resistência a parasitas através da reprodução sexuada ilustra como mecanismos naturais podem gerar novidade e complexidade adaptativa. Além disso, tem uma questão de escala. Como explicar a origem dos milhões de espécies que existem hoje, ou mesmo as centenas de milhares de espécies que a gente só conhece por fósseis, a partir de apenas alguns milhares de tipos que teriam sobrevivido na Arca há cerca de 4.500 anos? Isso exigiria uma taxa de especiação, explosiva e sem precedentes. Como o Nye calculou, implicaria o surgimento de cerca de 11 novas espécies por dia. É algo que a gente simplesmente não observa acontecer na natureza hoje, e para a qual não há um mecanismo biológico plausível conhecido. Isso nos conecta diretamente à questão do dilúvio global e da Arca de Noé, interpretados literalmente como um evento histórico que cobriu toda a Terra. Existem desafios logísticos e físicos que são imensos. Construir uma embarcação de madeira com aquelas dimensões descritas em Gênesis, cerca de 140 metros de comprimento, já seria um feito de engenharia naval extremo, especialmente considerando as limitações conhecidas de navios de madeira muito grandes. O Nye citou o exemplo do navio Wyoming, que mesmo sendo menor, ele torcia no mar e fazia água. Depois, a questão de coletar, abrigar e cuidar de representantes de todos os tipos de animais terrestres e aves por um ano inteiro. Mesmo se a gente reduzir os tipos a famílias taxonômicas, o número ainda seria na casa dos milhares de pares, representando um desafio colossal em termos de espaço, alimentação, ventilação, manejo de dejetos. Como as plantas terrestres sobreviveram a um ano de submersão em água salobra ou doce global? E como explicar a distribuição biogeográfica atual dos animais? Como é que os cangurus e koalas chegaram exclusivamente à Austrália, partindo lá do Monte Ararat, no Oriente Médio, sem deixar nenhum rastro fóssil ou população remanescente pelo caminho? E tudo isso em cerca de 4.000 anos? E geologicamente falando, por que a gente não encontra evidências universais inequívocas de um dilúvio dessa magnitude, como uma camada de sedimento global única ou a formação de estruturas como o Grand Canyon em todos os continentes? Para nós, ele não é um problema, mas sim a melhor explicação para a característica geológica mais marcante do nosso planeta. A presença de bilhões de fósseis, muitos deles extraordinariamente bem preservados, em camadas de rochas sedimentares que cobrem vastas áreas continentais, frequentemente depositadas por água, inclusive no topo das montanhas mais altas. Isso fala de um sepultamento rápido, catastrófico, em escala global, não de processos lentos e graduais acumulados ao longo de milhões de anos. Geólogos criacionistas propuseram modelos como a tectônica de placas catastróficas para explicar a rápida movimentação continental, a formação das bacias oceânicas e o levantamento de montanhas durante e logo após o dilúvio. Quanto à Arca e à capacidade de Noé, eu questiono essa suposição de que ele e sua família eram tecnologicamente primitivos. A história antiga está repleta de exemplos de engenharia e conhecimentos sofisticados que a gente muitas vezes subestima. A Bíblia descreve Noé como um homem justo que recebeu instruções divinas detalhadas. Quanto à engenharia naval, existem técnicas antigas, talvez envolvendo múltiplas camadas de madeira trançada ou vedação com betume, que poderiam ter permitido a construção. Sobre o número de animais, a definição de tipo, o Baramim, como algo próximo ao nível de família, reduz drasticamente o número necessário para talvez 7.000 a 8.000 animais individuais na arca. É um número grande, claro, mas potencialmente gerenciável. A sobrevivência das plantas poderia ter ocorrido através de sementes, esteiras de vegetação flutuantes ou outras formas de resistência. A dispersão pós-dilúvio é um campo ativo de pesquisa no modelo criacionista, envolvendo mecanismos como migração, flutuação em massas de vegetação e mudanças climáticas e geográficas rápidas no período pós-diluviano. E eu pergunto, se não houve um dilúvio global, como a visão convencional explica a presença de fósseis marinhos em cadeias de montanhas altíssimas como os Andes ou o Himalaia?
Concluindo a minha perspectiva, eu reitero que a força do modelo científico convencional reside na convergência massiva de evidências de campos tão diversos quanto geologia, paleontologia, genética, física, astronomia. Todas elas apontam consistentemente para um universo imensamente antigo, uma Terra com bilhões de anos e a evolução da vida por processos naturais ao longo desse tempo. Esse modelo não apenas explica os dados que a gente observa, mas possui um poder preditivo robusto que já levou a inúmeras descobertas. Rejeitar essa compreensão científica consolidada, como o modelo de criação de terra jovem exige, levanta questões sérias sobre a educação científica e a nossa capacidade coletiva de enfrentar desafios que são baseados na ciência. Para finalizar, eu reafirmo a centralidade da distinção entre ciência observacional, onde existe um amplo consenso, e ciência histórica, que é inerentemente interpretativa e depende, sim, de pressupostos filosóficos ou religiosos. O nosso ponto de partida é a autoridade da Bíblia como a palavra revelada de Deus, que fornece um relato histórico preciso das origens. Nós argumentamos que a ciência observacional é compatível com as predições que derivam desse relato e que existem desafios científicos legítimos às suposições que estão por baixo dos métodos de datação de longo prazo e também a capacidade de processos não guiados gerarem a complexidade e a informação biológica que a gente vê. A criação, conforme descrita em Gênesis, permanece, na nossa visão, o quadro mais coerente e satisfatório para explicar de onde viemos. Fica bem evidente, então, que a raiz da nossa discordância não está tanto nos dados em si, mas na estrutura interpretativa fundamental que cada um de nós aplica a esses dados, seja ela baseada primariamente no método científico naturalista ou na autoridade de um texto revelado. Exatamente. A questão de qual autoridade se é a razão humana e a observação empírica, limitadas ao naturalismo, ou se é a revelação divina, qual delas deve ter a primazia na interpretação do passado. Esse é o divisor de águas fundamental aqui. Analisar essas perspectivas tão contrastantes sobre uma questão fundamental como as nossas origens realmente demonstra a complexidade do tema. E, sem dúvida, há muito mais nuances e argumentos que poderiam ser explorados a partir do material-fonte que serviu de base para a nossa discussão hoje, né? O que convida a uma reflexão contínua.